Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Acre, na cidade de Sena Madureira, em uma convenção escola bíblica. Meus irmãos, eu estava aqui orando e pensando sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando foi para Roma, por um plano, por um projeto divino, muitas dificuldades, tempestades, prisões. E a última prisão de Paulo foi quando Nero, imperador de Roma, colocou fogo na cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Certamente Alexandre Latueiro, inimigo de Paulo, o denunciou. Paulo foi preso e foi colocado numa masmorra romana. E ali terminou-se os dias de Paulo até a degola, até ser oferecido como oferta viva a Deus pelos inimigos do Evangelho. Pois bem, as últimas palavras do apóstolo Paulo, antes do seu martírio, ele faz três importantes afirmações. Primeiro ele diz, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate. Paulo olhou para a vida como um combate real, um combate sério, um combate duro. Nada de facilidade, nada de amenidade, nada de brincadeiras, mas ele encarou a vida como um combate sério. Combate renhido contra o diabo, o mal, as trevas, o pecado, as lutas internas e externas. É um combate real que Paulo aqui afirma. Ele diz que é luta, é combate renhido, é luta contra o mal, é luta contra o pecado, é luta contra as trevas, é luta contra os principados e potestades das trevas, é luta contra os inimigos de Deus, do reino, do evangelho, luta contra o pecado todo dia, toda hora, todo instante. O pecado está nos chamando. O Senhor Deus disse para Caim, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, o pecado jaz à porta e para ele será o seu desejo, cabe você dominar. Mas você, só vamos conseguir dominar, vencer o pecado, se nos revestirmos do Espírito Santo, se nos revestirmos da palavra de Deus. Aí sim podemos vencer. Caso contrário, esqueça. Se você não se encher de Deus, não se encher do Espírito Santo, da palavra, não conseguirá vencer a guerra contra o pecado. Não. Luta pelo evangelho, luta para salvar vidas da perdição, ou seja, a vida é um combate. Combate para manter a família, preservar a família, guardar os filhos, tudo é um combate. E Paulo diz, combati o bom combate. Glória a Deus. Estava preso quando ele disse isso. Estava prestes a ser decapitado por amor ao evangelho, por amor a Cristo. Segunda afirmação importante de Paulo, completei a carreira. Muitos começaram bem, muitos começaram até bonito, muitos fizeram até algumas coisas importantes, mas pararam no meio do caminho e outros terminaram mal, bem mal. Então Paulo diz, completei a carreira. Ele não carregou peso inútil nas costas, por isso chegou ao fim da sua carreira. Ele não se distraiu com coisas fúteis desse mundo, dessa vida. Paulo não perdeu tempo. Ele pegou a missão que Jesus lhe deu, a tarefa que Jesus lhe deu e botou em ação e foi trabalhar incansavelmente, sem olhar para um lado ou outro, sem perder o foco de Cristo e a missão que Cristo deu. Por isso chegou ao fim da sua carreira. Não se distraiu, não se perdeu. Graças a Deus. Por isso rompeu a linha de chegada. Meus irmãos, correu de acordo com as regras, Paulo. Ele correu de acordo com a obediência, com a visão que Deus lhe deu. Por isso foi coroado. Glória a Deus, aleluia. Ele manteve os seus olhos no alvo, Jesus Cristo.
nada tirou seu foco, nada o distraiu, não fracassou na corrida. Foi firme. Paulo diz: em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira, ou a carreira que Cristo me deu, me autorizou, me ordenou para cumprir na sua obra. Demas começou bem, mas desistiu no meio do caminho. Muitos pastores, depois de vitórias grandes, esplêndidas, tropeçam, caem e permanecem no chão, porque deixaram de vigiar, perderam o foco, perderam a humildade, a simplicidade, pararam de orar, pararam de depender de Deus e buscar a direção de Deus. Isso é muito sério. Há muitos obreiros machucados, feridos, prostrados e sem ânimo para prosseguir a carreira, porque brincaram com coisa séria, tiraram o foco de Jesus, deixaram de vigiar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de tirar tempo para orar e ficar com Deus a sós, deixaram de ir à igreja, deixaram de dar prioridade a Deus e às suas coisas, e hoje estão pagando um preço muito alto. Muito alto. Então, meu irmão, ainda dá tempo de você levantar. Ainda dá tempo de você acordar. Ainda dá tempo de sacudir, jogar a poeira e correr para os pés de Jesus, pedir perdão e fazer aquilo que Ele te chamou um dia para fazer. Te vocacionou, te preparou um dia para fazer. E encerrando, ele diz a terceira afirmação importante: guardei a fé. Meu irmão, Paulo foi um soldado fiel do Senhor Jesus, até o fim. Não adianta ser fiel até 50%. Não adianta ser fiel até 80%. A Bíblia diz: e aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Aquele que permanecer até o fim será coroado, galardoado, recompensado pelo eterno Deus. Muitos são como a mulher de Ló, estão olhando para trás. Irmão, irmã, pare de ficar olhando para trás. Deixamos muitas coisas ruins lá para trás. Olham para trás o tempo todo e murmuram e reclamam de Deus. Pare com isso. A mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Outros são como os israelitas, sentem saudade do Egito, das cebolas, dos alhos, das festas do Egito. Não seja como aqueles israelitas que sentiu saudade do Egito, murmuraram e foram mortos pelo próprio Deus, foram tombados no deserto. Outros são como Demas, amam o presente século. Mas Paulo manteve-se firme e fiel até o fim. E por isso já goza das glórias eternas. Que Deus me ajude, que Deus te ajude a cumprir a missão, a tarefa, a chamada, a vocação que um dia Ele te deu. Que Deus te ajude, me ajude também a ser fiel até o fim, para que possamos ser coroados, galardoados, recompensados e abençoados e vivermos e morarmos com Deus para todos sempre. Que Deus te abençoe. Faça o que Deus um dia te chamou para fazer. Um abraço.